Opa, bom dia, tudo bem? Meu nome é Fábio, eu sou aluno de doutorado da professora Kátia Cunha e o meu tema é caracterização estelar de anãs M observados pelo Survey Apod. Então, vou começar. Então, primeiro falar só do objetivo do projeto, né? O objetivo principal é caracterizar estrelas anãs M. Então, aqui a gente tem essa figura. O problema é só que tá na... Mas aí a gente tem aqui o diagrama HR, aí aqui para a direita a gente vê que são estrelas de baixa luminosidade, são estrelas frias, né, da sequência principal. Então, o nosso objetivo é caracterizar mais de 10 mil estrelas observadas pelo Survey Apod, aí eu vou explicar mais para frente o que é o Apod, e evoluir essa caracterização adicionando a dimensão de campo magnético. Então, a ideia é calcular parâmetros atmosféricos e também campo magnético para essas estrelas. Então, qual é a importância de estrelas anãs M, né? Por que o foco do projeto é esse? Então, aqui eu coloquei que para a esquerda são pontos positivos, né, para a gente estudar, e para a direita negativos, né? Negativos em termos, né? Em aspectos como a habitabilidade. Então, a primeira coisa, quanto aos métodos de detecção, a gente sabe que quando a gente pensa em exoplanetas que orbitam estrelas anãs M, eles são mais sensíveis aos métodos de velocidade radiais e trânsitos, né? Então, é mais fácil a gente achar planetas ao redor de estrelas anãs M por causa desses motivos. E eles também têm a zona de habitabilidade mais próxima. Então, além de ser mais fácil encontrar um planeta que orbita uma estrela anã M, é mais fácil que esse planeta esteja na zona habitável de sua estrela. Tem uma maior probabilidade. Então, isso se torna mais interessante a gente estudar esses sistemas estelares. E a gente tem também distribuição de exoplanetas e propriedades físicas. Então, a gente sabe que eles têm maiores probabilidades de abrigar planetas rochosos, maiores escalas de vida na sequência principal, e eles representam cerca de 70% das estrelas da nossa galáxia, né? Só que também é muito difícil, a gente tem vários problemas observacionais na hora de observar essas estrelas, né? Primeiro é porque o espectro delas é dominado por linhas moleculares. Então, por exemplo, no APOD a gente estuda o espectro infravermelho, né? Você não consegue fazer uma análise, por exemplo, de largura equivalente, porque a gente tem uma cobertura de água que acaba gerando um pseudo contínuo, né, ali abaixo do espectro, e faz com que seja necessário a gente usar síntese espectral, né? Então, isso é um dos problemas para caracterização, né? As linhas são todas blendadas. E elas também são estrelas de baixa luminosidade, né? Elas têm baixa massa, baixo raio. Então, a gente precisa de maiores tempos de exposição para conseguir sinal ruído, né? Então, por exemplo, no APOD, por exemplo, quando a gente pega as estrelas anãs M, estrelas gigantes vermelhas ou estrelas mais quentes, nós temos menos estrelas com maior sinal ruído como a gente tem para essas estrelas, né? Agora, eu falei pontos positivos, a habitabilidade, né? Só que também tem problemas, desafios físicos, né? Então, primeiro é que elas têm. São estrelas que são muito ativas magneticamente, né? Então, esse magnetismo ele pode vir a evaporar atmosferas, né? Que pode ser um problema para a habitabilidade. E também essa proximidade da zona habitável pode levar ao travamento de órbita, né? Então, em um lado do planeta sempre vai ser dia e outro vai ser noite. Então, isso também é um problema para a habitabilidade. Então, aqui no canto superior direito da tela, eu até comparei aqui o espectro de uma anã G e uma anã M, né? Então, você vê como o raio do planeta, a proporção dele para o raio da estrela é muito maior. Então, a gente vê que o depth, né, a profundidade que ele faz no trânsito é muito maior. Então, por isso a gente vê que eles são muito mais sensíveis, né? É mais fácil encontrar planetas por isso. Isso está em linha com as características dos métodos de detecção. Agora, o que é o Survey Apod, né? Então, ele é um dos surveys do Sloan Digital Sky Survey. Então, ele é focado no infravermelho, né? Ele fez parte do Sloan Digital Sky Survey 3 e 4, né? Que teve o Apod 1 e o Apod 2. É um survey espectroscópico em alta resolução, né? 22.500. E pega a faixa do infravermelho, aproximadamente 1.5 a 1.7 microns. Ele utiliza dois telescópios de 2.5 metros. Então, o APOD 1 só tinha no hemisfério norte, né? Mas o APOD 2, ele veio também agora com o hemisfério sul, e a gente tem agora um telescópio no Chile também. O foco do APOD é a caracterização estelar de estrelas gigantes vermelhas, né? Só que ele também tem projetos auxiliares, então ele também observa outros tipos estelares, como são anãs M. Só que ele não é calibrado para isso. O foco da calibração do APOD são estrelas gigantes vermelhas. Então, por isso, apesar dele ter parâmetros físicos
para estrelas anões M, existem alguns problemas de calibração. Então, isso é o que justifica o nosso trabalho, é conseguir pegar essas estrelas observadas pelo APOD e caracterizar elas. Então, nosso objetivo é a criação de um pipeline que vai calcular parâmetros atmosféricos para essas estrelas. Então, a gente tem um pipeline de desenvolvimento, né? Então, ele pega um espectro APOD. Uma diferença que teve para esse ano, né, nesse pipeline que a gente está mudando, é que, como eu falei, a resolução é 22.500 do APOD, né? Mas essa resolução, ela não é fixa. Ela muda fibra a fibra, ou seja, estrelas diferentes, dependendo da fibra que elas estão, vão ter resoluções diferentes, e também pixel a pixel. Então, se você pegar, por exemplo, a resolução em 1.5 micra e 1.7 micra, ela vai ser diferente. Então, agora a gente usa tanto o espectro observado como a Line Spread Function, a LSF, para fazer as sínteses espectrais. Então, a gente calcula o VC no I a partir das linhas de OH, porque são linhas que não são sensíveis a campo magnético. A gente calcula a metalicidade com fit global, log G, a abundância de oxigênio, a abundância de ferro, e também a gente tem um método diferente para calcular a temperatura, né, que foi um método desenvolvido pelo Diogo Souto, né, que a gente tem, aí tem essa figura aqui embaixo, né? A gente tem essa linha azul aqui, são as linhas de OH. Então a gente gera diferentes modelos de atmosferas, né, com diferentes temperaturas, e calcula a abundância de oxigênio. Aí você vê que quando você aumenta a temperatura, modelos mais quentes, a linha de OH ela não muda muito, ela não tem muita sensibilidade à temperatura. Mas a água ela vai se tornando mais fraca à medida que você aumenta a temperatura, né? Então você vê aqui tem um cross entre o OH e a água, e ele delimita onde é que é a temperatura esperada da estrela, né? Então esse é o método que a gente usa para a temperatura efetiva. Aqui está exemplificando a metodologia, né? Então, como é que a gente começa? A gente usa modelos de atmosferas Marx, que são próprios para... Eles são indicados para estudo de estrelas frias, como a anões M. A gente tem lista de linhas espectrais do R17, que é o que o APOD usa. Tem o espectro observado e LSF, que é o nosso input inicial. E a gente tem os parâmetros iniciais, que a gente usa estimativas. A gente usa o código de transferência radiativa Tube Spectrum. E usa o Bacchus também, que é um wrapper, que é um programa que ele ajuda a gente a simular a variação de abundâncias para a gente conseguir melhores matches. E disso a gente tem os parâmetros atmosféricos e abundâncias químicas. Então, e aqui na direita eu coloquei só para a gente exemplificar como é que é o espectro de estrela da ANM, né? Então eu peguei aqui uma região pequenininha, 16.050 angstroms. Então, aqui o que tem essa figura, né? A gente tem essa linha aqui amarela, que é toda a lista de linhas do APOD. Então você está vendo como está variando. E aqui eu estou pegando quando a gente considera cada espécie. Então, por exemplo, só uma linha de CO, só uma linha de hidreto de ferro, uma linha não, né? Só as linhas de CO, só as linhas de hidreto de ferro 1, de água e OH. E é interessante, essa figura de cima, a gente pega uma estrela de 3.300. Então você vê o pseudo contínuo, que a gente chama, né? Porque ela está baixado pelas linhas moleculares, a gente consegue ver aqui em amarelo aqui, você vê que ele está lá em quase 0.8, né? Está em 0.85 mais ou menos. Então você vê que ali é o que a gente chama de pseudo contínuo. Isso porque, se vocês verem essa linha aqui azul clara, que é a água, olha quanto ela tira do espectro. O que é uma dificuldade. Se você vai medir, por exemplo, uma linha atômica e você tem a maior parte da linha dominada pela água, você precisa ter um fit muito bom, né? Você precisa ter um acordo muito bom para você conseguir medir com essa abundância química. Agora, quando você vai para 3.900 Kelvin, olha como é que muda. Aquela linha azul já está lá em cima, está perto do 1. Então você vê que o pseudo contínuo é muito menos abaixado. Então uma diferença de apenas 600 Kelvin faz uma diferença absurda no espectro de uma estrela na M. Então isso é muito interessante. Então a gente quis aplicar o nosso pipeline, né, a nossa metodologia em aglomerado. E a gente escolheu o aglomerado aberto das IADs. O motivo principal da gente escolher aglomerados abertos é que é esperado que eles tenham homogeneidade química. Então a gente espera que eles tenham a mesma abundância química, a mesma metalicidade. Então isso facilita a nossa análise, né? Faz a gente ter um benchmark para analisar. Aqui na figura da direita foi só uma análise de membership que a gente fez, onde você vê aqui 2 CMDs em cima e embaixo 2 histogramas, um de distância e um de velocidade radial, onde a gente delimitou as estrelas das IADs. A nossa amostra é composta dessas estrelas azuis, que são estrelas anões M, onde a gente pegou a temperatura entre 3.100 e 3.800. Então, esse é um trabalho que ele já está... A primeira versão dele, ao menos, está pronta. Ele agora está em análise para a gente conseguir publicar. Então, a gente fez uma amostra de 69 estrelas anões M desse aglomerado para a gente estudar os parâmetros atmosféricos dela e também, como eu vou falar mais à frente, a inflação de raio. Então, aqui tem uma figura de alguns resultados, né? Esse gráfico aqui é focado na nossa temperatura e metalicidade.
Então, nossos pontos são aqueles azuis, né? E aqui para a direita, no gráfico da esquerda, a gente tem os pontos da literatura. É interessante a gente comparar, porque as estrelas anões M têm todos esses problemas, né? Quanto à caracterização. Mas as estrelas mais quentes não têm esses problemas, por exemplo, de muitas linhas moleculares. Então, a gente pode comparar a metalicidade que a gente acha com estrelas FGK, os gigantes vermelhos da literatura. Então, a gente vê em cinza as estrelas da sequência principal mais quentes, em preto são estrelas gigantes vermelhas, que são nosso referencial porque essas estrelas não sofrem efeitos de difusão. Então, a gente espera que abundâncias químicas que elas tenham, a metalicidade que elas tenham, sejam lá da formação do aglomerado. Então, a gente vê que a gente acha uma metalicidade de 0,12, e se a gente pegar a metalicidade das gigantes vermelhas, a gente acha 0,09, e delas é 0,12. Então, tem uma diferença na média de 0,03. Então, é um acordo razoável. Na direita, a gente compara nossos resultados com os resultados do APAD. Então, a gente tem 69 estrelas e o mesmo resultado delas para o APAD. Então, você vê que quando você pega essas estrelas, quando elas vão para 3.500 Kelvin, elas se aproximam. Mas quando a gente vai para 300, 3.300, os resultados do APAD têm que tirar até perto de menos 0,3 de metalicidade. Então, com isso, a gente vê que realmente é necessário fazer essa calibração. É importante a gente calcular os parâmetros, porque o APAD ele não tem parâmetros precisos, confiáveis para estrelas anões M, especialmente para as mais frias, que é o que faz sentido, que são as estrelas que têm mais linhas de detritos de ferro, de água, que fazem a análise espectral mais difícil. Aqui a gente tem outra análise, que é o diagrama de Kiel, né? Aqui na esquerda, onde tem a temperatura log G. Eu coloquei aqui algumas isócronas. Então, a gente tem isócrona Misch, Parsec e Baraf. De uma temperatura, de uma metalicidade e idade próxima ao que a gente espera do aglomerado. E a gente vê que os nossos pontos estão ali bem próximos, né? Então, significa que a gente está conseguindo gravidades superficiais próximas à esperada. Em amarelo, a gente tem os resultados do APAD. Então, você vê que o APAD, para a maior parte das estrelas, ele subestima o log G, e para algumas ali, ele superestima, né? Então, parece que o nosso resultado está mais em acordo com o que a gente espera da física, que vem das isócronas. Na direita, eu coloco aqui uma comparação aqui, numa pequena janela do espectro APAD, entre os espectros observados e os nossos resultados. Né? Então, em azul, a gente tem o espectro observado, e em vermelho, a gente tem a síntese. E a gente vê um bom acordo. Então, a gente tem estrelas aí desde 3.000 Kelvin até 3.700 Kelvin. Então, a gente tem um resultado próximo a... Então, a gente vê que mesmo em toda essa janela de anões M, a gente consegue ter um fit legal. Aí, outra análise que a gente fez com esses resultados foi estudar a inflação de raio. Então, a inflação de raio é um efeito que a gente vê especialmente em estrelas de baixa massa, mas a gente vê também em algumas estrelas mais massivas, onde o raio da estrela é um pouco inflado. Né? A gente tem um raio onde ele é inflado em relação ao que a gente espera de modelos físicos. Então, aqui a gente tem, a gente tem 4 painéis aqui, falando da figura da esquerda, né? Então, na esquerda, a gente tem aqui a temperatura pelo raio. Os pontos azuis são os nossos resultados. Não, aliás, mentira. A gente tem 2 pontos aqui, né? Os pontos azuis e os vermelhos. Eles são os nossos resultados. A gente dividiu a amostra em dois bins, né? Em 2 grupos. Um grupo são as estrelas que a gente chamou de rápida rotação. Então, a gente calculou o número de Rossby e pegou o período rotacional, que são os pontos azuis. Eles têm o número de Rossby menor que 0,2, período rotacional menor que 8. E tem as estrelas que rodam mais rápido, que são os pontos vermelhos. Né? Aí o que a gente vê? No painel esquerdo superior, a gente tem uma isócrona Misch, né? E a gente tem onde é que eles ficariam nesse diagrama, com o raio estelar. Então, qual o raio esperado pelo isócrona Misch e qual o que a gente acha. E embaixo é a mesma coisa, só que isócrona Parsec. E o que a gente consegue ver? Isso varia muito, né? Depende muito do modelo que a gente considera. Porque, por exemplo, se a gente considera a isócrona Misch, você vê que todas as estrelas estão infladas. Todas têm o raio acima do esperado. Se a gente considera a Parsec, é o contrário. Todas as estrelas estão desinfladas. Então, isso é muito dependente de modelo. Por isso que é muito difícil você falar que uma estrela está inflada ou não está inflada. Depende do modelo físico que você considera. Mas o que a gente consegue ver? Que em todos os casos, a amostra de rápidos rotadores é mais inflada do que a amostra das estrelas que rodam mais devagar, o que é o esperado. Então, a gente vê que tem, independente, é difícil você falar essa estrela está inflada. Mas a gente pode falar, as estrelas que rodam mais rápido têm uma maior probabilidade de estarem infladas. Isso a gente pode confirmar desses gráficos. Aí no painel direito superior, eu peguei várias isócronas. Né? Então, aqui a gente tem essa região cinza, que seria a região, entre aspas, aceitável, que a gente espera, né, dos parâmetros, que estão entre as incertezas do modelo observado.
E a gente vê que todas as estrelas que estão muito acima dessas são azuis. Então a gente pode falar que as estrelas mais infladas são também nessa amostra de rápida rotadores. Então, se a gente fosse falar, muito provavelmente essas 7 estrelas estão infladas, né? Porque elas estão acima de todos os modelos considerados, seja MIST, Parsec, Baraf, Dartmouth, tudo. Agora, por que será que elas estão infladas, né? O que será que justifica isso? Aí vem esse painel direito inferior. A gente pegou umas isócronas, 5 minutos. A gente pegou uma isócrona, é um modelo de isócrona chamado isócrona spots. Então, basicamente, é uma isócrona como as outras, só que cada isócrona é associada a uma proporção de manchas solares na fotosfera estelar. Então, você vê que ali a gente tem 0%, 17, 34, 51 e 68. Então, se você pegar aquelas 7 estrelas que estão lá em cima nos outros gráficos, você vê que elas estão próximas ali de 51 e 68%. O que significa? Significa que essa inflação pode ser explicada por manchas solares, né? Elas podem ter manchas, essas manchas esfriam a fotosfera estelar e, como resultado, a estrela infla, né? Baseada até na linha de Stefan Boltzmann, a gente vê que a estrela infla quando você abaixa a temperatura, né? 51 e 68% parece muita coisa? Parece. Mas também a gente tem que levar em consideração que essas isócronas spots são de metalicidade solar. A nossa amostra, a metalicidade é aproximadamente 0,1. Então, isso leva levemente enriquecidos em metal. Então, isso pode estar levando um pouco mais acima. Mas, de qualquer forma, isso mostrou que a gente tem uma clara relação onde estrelas que rodam mais rápido estão mais infladas. E isso pode ser explicado por manchas solares. Eu acho que esse é o principal ponto desse gráfico. Aí, no lado direito, a gente começa a falar de campo magnético, né? Então, eu peguei aqui, pegando raio-x, ultravioleta, próximo, distante e raio-x. A gente vê que sempre, se você pegar a luminosidade... Sempre, se a gente pegar aqui a luminosidade da alta energia pela bolométrica, sempre a amostra de altos rotadores, que é essa azul aqui, tem mais índices de campo, tem mais... tem uma proporção entre a luminosidade e altas energias por bolométrica maior. Então, é um indicativo que essas estrelas têm maior probabilidade de ter campos magnéticos fortes e que pode estar gerando essas manchas. E, por fim, vem o ponto principal aqui do nosso trabalho para o futuro, que é a inclusão de campo magnético. Então, eu comecei a trabalhar recentemente num código de transferência radiativa chamado SynthMag, que é do pessoal de Uppsala. Esse código, com o tubo espectro, a gente pode simular os parâmetros atmosféricos, mas a gente não simula campos magnéticos. O SynthMag, a gente consegue simular campos magnéticos. Então, eu dou um modelo, falo, eu quero uma síntese para temperatura tal, mudança de oxigênio, log G, mas eu também quero para um campo magnético de 2 kGauss, por exemplo. Aí, o que eu fiz? Eu peguei uma estrela aqui, Kepler 138. O motivo de eu pegar ela é que é uma estrela mais quente, ela tem mais de 3.800 Kelvin. Então, apesar de ser uma NAM e ela ter água, ela tem pouquinho de água. Então, a gente ainda consegue simular, apesar que faz muita diferença ainda assim. O problema desse processo que eu fiz agora é que a gente não tem a lista de linhas nossas do DR17 ainda no modelo do SynMag. Então, está faltando muitas fontes de opacidade. Então, é isso que a gente está trabalhando agora. Mas, basicamente, esse gráfico é o quê? Aqui a gente tem uma linha, que essa é a linha mais forte de ferro 1 do espectro infravermelho de estrelas anões M. Então, esses pontos azuis aqui é o espectro observado. E a gente tem aqui em vermelho uma síntese onde considera 1,8 kGauss, em verde uma com 0 kGauss. Então, você vê que uma diferença de cerca de 2 kGauss faz uma diferença, né? Você vê que a largura aqui de 1,8 kGauss está maior por causa do efeito Zeeman. E aqui na direita é como a gente chegou nesse resultado, né? Então, aqui eu tenho o campo magnético médio e aqui a metalicidade. Aí eu fiz todo esse espaço aqui e calculei o quadrado. E aqui eu vi o ponto de mínimo, né? Desses dois parâmetros, que foi uma metalicidade solar e 1,8 kGauss. Então, esse foi o melhor ajuste que a gente teve para essa linha, para essa estrela. Mas lembrando, considerando também essa lista de linhas espectrais que a gente usa, que não está com todas as opacidades necessárias. Por exemplo, não tem linhas de água, que fazem toda a diferença. Então, isso é só uma amostra inicial, mas a nossa ideia agora é pegar a nossa lista de linhas, transformar para o formato do SynMag e começar a usar e incluir o cálculo de campo magnético no nosso pipeline. Aí o nosso pipeline vai ter temperatura, log G, metalicidade, V seno I, abundância de oxigênio e campo magnético médio para todas as enzimas observadas pelo Apogee, que esse é o objetivo principal do trabalho. Então, os próximos passos. Primeiro é concluir e submeter o trabalho da ZID, que isso deve ser em breve. A partir desse pipeline, a gente mediu o parâmetro para milhares de anões M.
a gente pode estudar aglomerados abertos diferentes, a gente pode fazer várias coisas diferentes. E, por fim, incluir a dimensão de campo magnético a partir dessa inclusão do SIMAG dentro do nosso processo. Então, com isso, a gente vai ter, tendo a dimensão de campo magnético, a gente vai ter um mapa multidimensional, que vai ter o campo magnético por temperatura, log G, vecino I, metalicidade. A gente vai ter parâmetros estelares mais precisos. E se a gente tem, por exemplo, uma temperatura mais precisa, a gente tem raios de planetas que foram observados por trânsito mais precisos. Então, isso também é muito útil ao estudo de exoplanetas. E, por fim, a gente pode estudar o impacto desses campos magnéticos em atmosferas planetárias. Aí aqui é só as atividades, é só as atividades que eu já fiz. Então, eu já fiz todos os exames de proficiência, já tenho os créditos, exames de qualificação, estágio de docência, as disciplinas que eu cursei. E a participação em artigos, né? Aqui eu tenho dois artigos publicados que eu participei, tive uma participação como coautor. Tem um que está em publicação, que é do Fred, do Roig. E tem esse das IDES que eu espero publicar esse ano. Espero não, com certeza vai ser esse ano. E a apresentação em congressos, teve um do Sloan, que eu dei o Lightning Talk. Eu tive um pôster e um vídeo pré-gravado também agora no Cool Stars 2021, que é esse pôster aqui, que apresentou o trabalho das IDES. Muito obrigado. Alô? Esse? Tá. Pergunta, Jane ou então Wagner? Quem quer começar? Jane, quer começar primeiro? Pode ser. Parabéns, Fábio. É uma bela apresentação, bastante completa e cheia de detalhes. Você vê que vocês têm bastante trabalho já feito e também pela frente. Muito interessante. Na verdade, a minha dúvida é mais com relação à seleção da amostra. Quer dizer, você busca os dados já prontos e procura, por exemplo, pelas íades e aí seleciona quem são as estrelas M? Isso. Ou tem algum outro critério? Na verdade, tem um ponto até que eu acho que eu passei direto, é que o Apod, ele tem os espectros, né? Eles têm os resultados, que são os espectros observados que a gente usa, mas ele tem um pipeline também chamado ASCAP. Isso até estava na apresentação, mas eu acho que eu esqueci de comentar. O ASCAP, ele calcula os parâmetros atmosféricos das estrelas, né? Então ele tem temperatura, log G, metalicidade. Então a gente tem uma base, a gente tem os espectros observados e uma base onde tem todos esses parâmetros. A partir dessa base a gente faz o filtro. Então, por exemplo, eu delimitei um filtro em temperatura, onde eu peguei 3.800 Kelvin para baixo, eu delimitei sinal ruído, por exemplo, eu peguei log G, delimitei o log G para a gente não pegar estrelas gigantes, né? Então fiz o filtro baseado nisso. E fiz uma análise de membership, né? Isso daí para saber que é ANA-M, mas tem junto com uma análise de membership também. Onde eu vi distância, aquele painel que eu mostrei, né? Onde filtrei a distância, velocidade radial. Fiz também eu fiz um filtro em CMD também. Quer dizer, a minha dúvida, na verdade, é se não tem perigo de ter alguma confusão com alguma estrela de campo que esteja coincidentemente naquela direção apontada para as íades, mas não seja realmente pertencente a elas, principalmente as estrelas M, que são, como você mesmo falou, mais abundantes na galáxia, né? Quer dizer, alguma indicação sobre a distância, o movimento próprio dessas estrelas? A gente, na análise de membership, a gente viu a distância, né? Baseado na distância, e também, assim, no final, o nosso pipeline calculou a metalicidade, né? Então, assim, todas as estrelas, elas estavam ali próximas em metalicidade. Então, se tivesse uma estrela do campo, uma das coisas que saltaria com certeza seriam abundâncias químicas que ficariam para fora, metalicidade, por exemplo. Que a gente conseguiu metalicidade de todas as estrelas próxima ao esperado para aglomerado. E o próprio diagrama HR, né? Quer dizer, elas estão bem coincidentes ali na faixa de idade que você determinou. A outra dúvida que eu fiquei, Fábio, foi com relação quando você compara as amostras aí de menor rotação, maior rotação, nos seus gráficos eu notei uma tendência também com relação à temperatura, e você não comentou, quer dizer, tem uma região ali de sobreposição das temperaturas em que as duas amostras se misturam, mas
aqueles teus pontos azuis me pareceram com maior tendência para as temperaturas um pouquinho maior. Você tem alguma Fábio explicação? poderia colocar o gráfico para a Jane falar melhor e você entender? Claro. Tá, Jane. É esse aqui de É baixo. o outro. Não, o anterior, acho. É o anterior, o slide anterior, esse. Sim. Tem essa mistura, né, ali nas temperaturas para 3.600. Ao contrário, eu estava falando dos pontos azuis, tem temperatura menor, né? E eu não sei se isso tem alguma coisa a ver com o que você está explicando. E também uma outra pergunta é por que, né, numa população que então é da mesma região, foram formadas a partir dos mesmos processos de formação estelar, haveria então essa possibilidade de ter duas amostras com velocidade de rotação diferente, caso, por exemplo, as fossem exatamente da mesma massa, todas do mesmo tipo espectral, nessa faixa de temperatura. É que as estrelas quanto menos massivas, elas têm mais chance de rodarem mais rápido, né? Então, na verdade, você tem um efeito esperado que a gente tem, né? A gente espera que as estrelas de menor massa tenham maiores campos magnéticos também, né? E com isso também, isso tem a ver com como é que eu esqueci o termo que se usa, mas o tempo de rotação delas, elas levam muito mais tempo para desacelerar, né? Agora eu esqueci, eu tenho um termo em inglês específico para isso, mas agora eu esqueci. Mas, por exemplo, as estrelas mais massivas, elas, por causa do torque, elas desaceleram muito mais rápido. As estrelas anões M levam muito mais tempo para desacelerarem, né? Então faz sentido que as estrelas mais frias, elas tenham campos magnéticos, e um dos resultados disso é também que elas rodam mais rápido. Então você está respondendo que, de fato, você está analisando a subamostra de menor temperatura, menor massa, dá um pouquinho mais massiva, um pouquinho mais quente dentro da sua amostra de estrelas M, é isso? Isso, é como você falou, as estrelas azuis, elas são mais frias, mas eu não fiz nenhum filtro em temperatura. É porque isso é natural, é bem da física mesmo, naturalmente isso divide esses dois grupos, mas eu não fiz nenhum filtro em temperatura. Entendi. É só o número de Rossby e o período rotacional. Certo. Tá certo. Obrigada, eram essas minhas dúvidas só. Obrigado. Obrigado, Jane. Wagner. Bom, parabéns, Fábio, pela apresentação. Eu tenho umas perguntas, são poucas. No diagrama de Kiel que você mostrou, os pontos, o log de G do APOD estavam bem mais acima do que das isócronas. Isso. Bom, é um aglomerado conhecido, a idade muito bem estabelecida. Mas minha pergunta é, por que então eles erraram tanto nos pontos dourados ali, amarelos? Por que o log de G está errado nesses dados? Você tem alguma noção? Assim, todo o ASCAP, né, ele foi desenhado para estrelas gigantes vermelhas. Então, eles não têm uma calibração, não é uma calibração, né? Na verdade, esses dados são o seguinte, quando o APOD, ele tem uma base de milhões de modelos sintéticos, né? E disso ele vai batendo os modelos com o espectro observado, e ele tem, então, alguns parâmetros que eles chamam de parâmetros RAW, né? Que eles chamam de parâmetros não calibrados, onde tem temperatura, metalicidade, log G. Esses são os parâmetros não calibrados, né? Então, são os parâmetros que vêm direto da espectroscopia. Depois desses parâmetros, eles ainda fazem uma calibração fotométrica também, mas ainda assim, os resultados ainda divergem bastante, né? Então, o log G é um parâmetro mais difícil, porque, por exemplo, só para exemplificar o que eu quero dizer, aqui. Esse é o método que a gente usa para calcular a temperatura efetiva, né? Tem alguns artigos onde a gente também usa, o Diogo usa, o log G também. Só que existe por exemplo, entre a abundância de oxigênio e log G, você tem uma relação, né? Onde você tem uma tendência, onde você pode ver o cruzamento, mas ela é tão pequena que é muito difícil. Então, log G, ele muda muito menos o espectro do que, por exemplo, uma temperatura efetiva. Então, é muito difícil você medir log G quando você faz a síntese espectral, né? É um dos parâmetros mais difíceis, é diferente de temperatura. Você vê que quando muda os 600 Kelvin de temperatura, a diferença é muito grande. Quando você muda 0,1 de log G, a diferença não é tão grande assim. Então, log G já é difícil. E ainda para as anões M, onde para um programa que é focado em gigantes vermelhas, então não é um parâmetro que ele consegue estabelecer de forma muito boa. Entendi.
Então, só lá no final, quando você colocou a síntese, o modelo versus o observado com campo magnético, lá Não. não, lá no finalzinho, que tem você está falando que está usando síntese com campo aí, né? Isso. Aí, então, porque eu não faço isso aí, olhando, realmente, se for calcular um Q quadrado aí do vermelho versus o verde, é claro que o vermelho ganha, né? Mas qual como eu não sei, eu acho que a resolução aí está por volta de 20 e poucos mil, né? O poder resolutor, né? Isso. Então, no infravermelho. Mas qual é o erro em cada pontinho de fluxo aí, se isso interfere? Porque não estando, eu não posso dizer nada, assim. Entendeu? Se cada ponto tem um erro aí grande, aí eu não consigo dizer qual é o melhor ajuste. Entendeu? Então, qual é o erro em cada ponto de fluxo? Tem ou a incerteza é mínima aí, entendeu? Isso eu não sei exatamente, tem que pesquisar isso. Tá? Porque se não tem, isso daqui... assim, se não tem certeza nenhuma no contínuo ali, alguma coisa, você vai mexer para cima ou para baixo ali, né? Você pode modificar a sua conclusão em termos das incertezas no espectro observado. Agora, tudo bem, se não tem nenhuma, eu concordo que é o vermelho, né? Isso, assim, uma coisa também que eu acho que muda esse gráfico é porque, por exemplo, essa uma linha forte, esse é um exemplo que eu peguei, né? Mas, por exemplo, essa é uma figura que eu não coloquei, mas eu fiz, por exemplo, da síntese espectral, usando a lista de linhas do DR17 e essa linha. Então tem muita fonte de opacidade faltando. Então, por exemplo, aqui a gente achou 1.8 kGauss. Provavelmente deve ser menos, porque como o que a gente percebeu é que dessas opacidades que faltam, acaba que a asa, se a gente usasse essas linhas, ficaria muito... A principal mudança ela ficaria mais rebaixada, né? Então acaba que um dos efeitos é acabar dando campo magnético. Mas assim, a gente começou isso agora, então isso é uma coisa que a gente vai trabalhar agora, focar nisso, né? Que vai ser mudar a lista de linhas, aí vai inserir isso no método já com a lista de linhas correta, com todas as opacidades e principalmente com linha de água. Porque mesmo sendo uma estrela de mais de 3.800 Kelvin, tem uma diferença a lista de linhas de água, né? Ela baixa todo contínuo, ainda assim. Entendi. E fisicamente, por que a linha muda? Porque tem campo magnético aí? Por causa do efeito Zeeman, né? Okay. A gente tem até algumas linhas, por exemplo, a gente tem um alargamento aí instrumental, né? Mas, por exemplo, se a gente faz a síntese e a gente não coloca esse alargamento, a gente consegue ver, né? As componentes π, sigma, certinho. Não, só para testar. Obrigado. Marcelo. Oi, Fábio. Parabéns pela apresentação. Me tira algumas duvidazinhas. O APOD já terminou, né? Então, o APOD 1 e o APOD 2 já está completo. Ou ainda vai ter dados que vão vir no Sloan 5? Isso eu fiquei um pouco perdido. Não, o Sloan 5 ele vai ter outros surveys, mas o APOD não vai ser o APOD. Tá. Mas ele vai ter, por exemplo, ele vai ter um survey focado em estrelas ainda, só que não vai ser o APOD, né? Ele vai ser um outro survey. Tá, inclusive usando os telescópios do APOD. Ok, eu perguntei isso porque você fez a tua apresentação toda falando do APOD no presente. Mas o survey já terminou, né? Terminou, acho que em 2020 ou 2021, a Kátia pode informar. Isso. Né? Acho que ela levantou o dedo, a Kátia. Não, é que o APOD, os dois espectrógrafos APOD estão continuando a ser usados. Nós continuamos a obter muitos espectros de estrelas M, em particular do TESS, observadas pelo TESS, tudo igualzinho, só que agora no Sloan 5 é robotizado, então a ideia é conseguir muito mais espectros. O fato do Fábio estar usando no presente, de fato o APOD termina no final de dezembro. Até lá nós temos que seguir todas as regras da colaboração, e é uma colaboração presente, embora as observações já tenham terminado. Mas o número de observações que estão sendo obtidas no momento é bem grande, e ele pode continuar a fazer esse trabalho, só que não é aberto para todos, né? Ok. Fábio, só uma outra dúvida. O teu pipeline, então, já vai determinar o VC no I e vai determinar, então, pelo ajuste, o valor do campo magnético. Essa é a tua ideia, né? O VC no I ele já está determinando. O campo magnético é o que vai ser incluído. Certo. E você comparou o teu VC no I com a literatura? Tem dados da literatura? Bate perfeito? Enfim, você fez essa comparação? Eu fiz. Na verdade, eu comparei com o resultado do APOD. E o VC no I é bem próximo. O VC no I do APOD ele é bom. Ele combina... Ele é um bom resultado. Ok.
E tem informações da literatura sobre o campo magnético dessas estrelas ou é algo completamente novo, não tem informação para essa amostra que você tem? Não, para nós M das Íades, não. É a primeira vez. Tá. E a outra pergunta que eu faço é, quanto falta para terminar, então? O teu prazo vai até quando mesmo, me lembra? Terminar o quê? O doutorado. É janeiro de 2024. Então, quanto falta para terminar, ter essa inclusão do campo magnético, você acha que consegue realmente, até janeiro, ter esse pipeline prontinho? Sim. Porque assim, esse daqui foi um teste inicial que eu fiz. Porque, por exemplo, aqui, o código que eu fiz que gera essa figura, por exemplo, eu já forneço a temperatura, forneço o log-G, só que são coisas diferentes, né? Eu tenho um código que gera a temperatura, gera log-G, gera VC no I, mas não gera campo magnético. Eu vou pegar esse código e eu vou inserir, né? E também, claro, vou fazer mais testes, porque isso a gente começou a fazer agora do campo magnético. Vou testar se o resultado tá legal, comparar com a literatura. Mas, assim, o ponto principal agora, para isso e para frente, é a lista de linhas. Quando a lista de linhas estiver adequada, eu acho que a gente já vai conseguir, já tá bem adiantado. Ok. Tá bom. Obrigado, então, Fábio. Valeu, obrigado. Ok, Fábio. Marcelo, Obrigado. posso fazer um comentário? Sim, Cláudio? pode. O Fábio está indo, então, agora para a Suécia, para Uppsala, né, para trabalhar com o Oleg Koshuklov, que é quem fez esse programa. O que a gente fez até agora foi uma preparação do Fábio para ele conseguir chegar agora em novembro na Suécia já sabendo usar o código, sabendo quais são as questões. Não está nada ainda definido exatamente como a gente vai fazer esse mapeamento, como é que a gente vai seguir. Isso foi só uma preparação, uma coisa muito inicial para o Fábio chegar lá e ter condição de aproveitar o máximo possível durante a visita dele, patrocinada pela pós-graduação. Muito obrigada. Ok. Mais algum comentário, Kátia? Só isso? Não só isso, só para agradecer mesmo o apoio. É fundamental a ida do Fábio lá, porque, como vocês sabem, eu não faço campo magnético, né? E é impressionante que ele já esteja fazendo alguma coisa. Quer dizer, na verdade, ele mostrou uma estrela que tem planetas, essa Kepler 138, que foi estudada pelo Diogo, e ela é uma estrela velha, a gente esperava ter um baseline zero, né? Então, não sei, perto de zero. Então, pode ser que isso seja um problema da lista de linhas, mas ele tem feats assim incríveis, de uma estrela das Íades que tem mesmo os bicos do campo magnético, muito legal, e vamos ver o que vai dar para fazer. É muito, muito ambicioso isso. Muito, muito ambicioso tentar fazer campo magnético para milhares de estrelas a partir de espectro Apogee. A Jane sabe muito bem disso, mas vamos ver o que dá para fazer. Tudo bem. Ok, Fábio. Obrigado. Tá?